Bem, olá a todos, meu nome é Fábio Moura e eu sou do Brasile Geeks. E hoje eu vou apresentar para vocês o Galaxy Grand Duos, esse aparelho lançado pela Samsung com tela de 5 polegadas e suporte a 2 chips simultâneos. Ele segue a mesma aparência de outros aparelhos lançados recentemente pela Samsung, como o Galaxy Note 2 e o Galaxy S3, lembrando muito esses aparelhos. A tela dele é bastante grande, maior até mesmo que a do Galaxy S3 que eu citei anteriormente. São 5 polegadas. Aí vocês estão vendo a lateral direita do aparelho, com o botão liga-desliga posicionado um pouquinho mais, um pouco mais para baixo, um pouco mais numa região central. Aí a parte superior dele, onde nós vemos o conector para fone de ouvido no formato P2. Na parte esquerda temos o botão de volume. Notem que a lateral dele tem um plástico brilhante que lembra bastante o metal. Na parte inferior temos a saída micro USB e a saída para microfone. Aí na parte superior vocês podem ver a câmera frontal de 2 megapixels e os sensores de luminosidade e presença. Percebam que também tem uma etiquetinha lá com o nome Duos, que mostra que ele é um aparelho dual chip. Na parte inferior nós temos o botão central físico e mais 2 botões capacitivos, o de menu e de voltar. A câmera possui 8 megapixels, foco automático e flash de LED. E também vocês conseguem ver o alto-falante traseiro. Aí vocês estão vendo que a tela inicial tem os mesmos efeitos do Galaxy S3, o efeito de gotas. Notem aí na barra de notificações as opções para habilitar e desabilitar várias funções, como dados móveis, economia de energia, Bluetooth. Aí vocês têm também o controle de brilho. E logo abaixo vocês podem notar ali 2 botões para alternar entre os SIM cards. No caso aí o SIM card 1 está usando o chip da TIM, o SIM card 2 também é um chip da TIM. Você pode alternar entre eles, pode alternar entre o chip ativo, clicando em uma das 2 opções. Aí eu acabei de habilitar a opção do SIM card 1. Aí vocês estão vendo a tela de opções. Notem que ele está usando a última versão do TouchWiz, que é a interface da Samsung, né? E ela tem basicamente os mesmos recursos do Galaxy S3, do Galaxy Note 2, do primeiro Galaxy Note com a atualização para o Android 4.1. E falando em versão, esse aparelho já vem de fábrica com o Android 4.1.2, o Jelly Bean. O Grand Duos é um aparelho muito rápido. Notem que a fluidez da tela é muito boa. Ele tem uma resposta muito rápida. Percebo que depois que ele carrega os widgets, a transição entre eles é bastante rápida e bastante suave. É um aparelho com uma resposta muito boa, ele me surpreendeu positivamente. Aí vocês estão vendo o discador. Notem mais uma vez que você digita o número para qual você quer discar. E na parte inferior esquerda tem a opção de você discar com o chip 1 ou o chip 2. Então é legal que você escolhe para quem que você vai discar no próprio discador. A vantagem disso é que é bastante prático a escolha. Você já na hora que você está discando para o número, você já escolhe para qual chip vai discar. A desvantagem é que isso impede que você use aplicativos de discagem de terceiros, já que eles não vão ter a opção de escolher o SIM card. Porém, o fato de ser possível escolher o chip ativo através da barra de notificações permite que você alterne entre um e o outro e depois use um outro discador para fazer a descagem.
Então legal que você, mesmo que você esteja com o chip 1 ativo, por exemplo, na hora de você discar, você pode fazer a chamada e usar o botão do chip 2 para completar a ligação. Percebam que ele tem uma opção só para gerenciamento do cartão SIM, onde você escolhe se você quer ativar um chip ou outro, se quer deixar os dois ativos. Aqui você também escolhe qual é a rede que você vai usar, se você vai usar a rede de dados do chip 1 ou do chip 2. Lembrando que você deve, o chip que for usar conexão 3G tem que estar conectado ao chip 1. Então o chip que você for usar para conexão de dados 3G ele tem que estar instalado no slot 1, já que o 2 só acessa os dados por rede 2G, rede Edge. Então percebam que nessa opção dá para você personalizar a cor do ícone do SIM card. Você pode escolher aqui qual rede de dados que você vai deixar ativa. Essa opção de 2 chips sempre é uma opção que permite você deixar... Quando você estiver usando o chip 1, por exemplo, você consegue receber ligações do chip 2. Porém, isso na verdade não é um recurso nativo do aparelho. Ele usa o recurso de siga-me da operadora, onde, por exemplo, se você está usando o chip 1 e alguém te ligar no chip 2, ele vai redirecionar a ligação para o chip 1. Então é um serviço cobrado, já que é um serviço de operador e não do aparelho. Então, se você deixar os 2 chips sempre ativos, haverá cobrança de chamada, que vai ser um encaminhamento de chamada. Se você deixar essa opção inativa, ele vai funcionar da forma que os outros aparelhos funcionam, os outros aparelhos dual. Onde, se você estiver realizando uma chamada no SIM card 1, por exemplo, o SIM 2 fica inativo e vice-versa. Se atender uma ligação no chip 2, o chip 1 vai dar a caixa postal quando alguém ligar para ele. Notem aí que ele tem 4 GB de memória interna, sendo que toda essa memória está disponível para instalação de apps. Aqui no caso eu estou com 900 MB de apps instalados e 3.1 GB livres. Ele ele tem slot para cartão microSD, permitindo a instalação de cartões de até 32 GB. Então o legal nesse aparelho é você usar a memória principal para instalar os apps, que aí você vai poder encher de apps aí, já que são 4 GB disponíveis, e usa o cartão microSD para fotos, arquivos, vídeos, músicas, enfim, os demais arquivos. Ele também possui 1 GB de memória RAM, você viu ali que tinha 800 MB livres, aqui a gente pode confirmar de novo. Ele nunca exibe o valor total porque uma parte da memória é usada pelo sistema e pela GPU gráfica. Mas o Galaxy Grand Duo ele possui 1 GB de memória RAM. É 1 GB de memória RAM, 4 GB de memória interna. Processador dual core de 1.2 GHz. É um processador Cortex A9. E a GPU gráfica dele é uma Broadcom Video Core 4. É uma GPU que eu não conhecia, mas que parece ter um desempenho muito bom. Aí, comparando ele, para vocês terem uma ideia de tamanho e espessura, estou comparando ele com o Lumia 620 e com o Galaxy S2. O Lumia 620 à esquerda, o Galaxy Grand Duo no centro e o S2 à direita. O Lumia 620 tem uma tela de 3.8 polegadas, o Grand Duo tem uma tela de 5 polegadas e o S2 tem uma tela de 4.3 polegadas. Então perceba que cada um tem um tamanho de tela diferente. O Lumia 620 é o mais espesso dos três. O Galaxy Grand Duo ele está um pouquinho mais gordo aí por causa da capinha, mas ele é bastante fino. Ele possui 9.6 mm de espessura. É um pouquinho mais grosso só que o Galaxy S2. Agora eu vou testar uma das funcionalidades que a Samsung oferece, que é o Multi-Window. É uma aplicação bastante interessante, pois ela permite que você utilize 2 aplicativos ao mesmo tempo. Então aqui eu posso escolher na listagem, eu seguro o botão voltar por 2 segundos, ele vai abrir aquela aba que está no lado esquerdo do aparelho. E ali eu escolho o programa que eu quero usar. Então é possível alternar entre as janelas, que nem aqui eu abri o Mapas e o navegador Chrome.
Vocês podem usar ele na posição paisagem ou retrato, que nem eu estou utilizando em paisagem. E o bacana é que você pode utilizar dois aplicativos ao mesmo tempo. É legal se você você está usando o navegador e quer de repente ver o endereço, como eu estou fazendo aqui com o mapa. É possível você redimensionar o tamanho da janela. Pode uma janela ficar maior para um app ou para o outro. E dá para você usar vários aplicativos. Você pode usar o Gmail, o Chrome, o Mapas, o aplicativo de e-mail comum. Então é muito bacana esse aplicativo, pois ele permite você utilizar dois apps ao mesmo tempo. Em vez de você ficar alternando entre apps, você usa os dois simultaneamente. E como o Galaxy Gram possui uma tela bastante grande, já que é uma tela de 5 polegadas, então fica bastante confortável o seu uso. Aí vocês estão vendo o teclado. É possível diminuir o tamanho do teclado da mesma forma que no Galaxy Note 2, para que você possa usá-lo com uma mão apenas. Aqui a gente está dando uma olhada no navegador. O teclado dele, pelo fato da tela ser grande, as teclas são bem espaçadas. O teclado é muito confortável para se digitar. E aí podemos notar que o navegador tem uma boa resposta. O Galaxy Gram, ele me passou a sensação de ser bastante rápido, bastante ágil. Tem uma ótima resposta na tela inicial. Aqui nós estamos vendo no navegador também. Às vezes ele dá umas travadas, mas são muito poucas. Podem ver que o rolamento da tela é macio. Ele tem uma resposta muito boa e muito fluida. Aqui de novo checando as configurações. Quem já está habituado a utilizar os aparelhos da Samsung já está bem familiarizado com as opções do aparelho. Aqui nós temos as opções de movimento. Então várias opções que existem no Galaxy S3, no S4 e no Note 2 estão disponíveis no Galaxy Gram Duos, como chamada direta, alerta inteligente, o toque de 2 vezes para subir, o incline para o zoom, mover horizontalmente, mover para visualizar imagens, movimentar para atualizar. Esse toquinho que eu fiz é o que seria para subir a tela, o rolamento da tela quando você está utilizando o aparelho. Você dá 2 tapinhas em cima, ele volta para o topo da tela. Então ele tem vários dos truques, como a gente está notando aí no review. Ele tem vários dos truques do Galaxy S3, do Galaxy Note 2 e do S4. Não são todos os truques, mas bastante coisa está lá. E tem algumas funções que não são muito úteis, mas bastante coisa é bem usável, facilita bastante o dia a dia. Eu não tinha muita opção de jogos para testar o aparelho, então fiz um teste aí com Candy Crush, que mesmo sendo um jogo bem simples, ele usa bastante da interface gráfica do aparelho. Então notem que o jogo responde muito bem, ele tem uma resposta rápida, ele não engasga, não apresenta travamentos. Então o Galaxy Gram Duos é um aparelho bastante indicado para quem gosta de jogos. Eu acredito que ele deva rodar 90% dos jogos pesados sem nenhum problema. Aqui eu dei um zoom da tela aqui para a gente notar os pontos. Mesmo a resolução da tela sendo de 800 por 480 pixels e com uma densidade de pixels de 187 ppi, eu achei a tela bastante definida. Eu gostei muito mesmo da qualidade da tela do Gram Duos. Realmente a qualidade da tela me surpreendeu. Eu achei que teria uma qualidade pior, já que a resolução não é HD, ela está abaixo do HD, e é uma tela de 5 polegadas, então é uma tela muito grande. A densidade de pixels ela é relativamente baixa, de 187 ppi. Mas não foi isso que aconteceu. É uma tela com ótimo brilho, bastante contraste, e ela, mesmo sendo uma tela comum, é uma tela LCD TFT, ela me pareceu bastante agradável.
e é uma tela com 16 milhões de cores. Agora eu vou rodar aqui um teste do quadrante para a gente ter uma ideia de performance do aparelho. Antes eu só vou fechar as aplicações que estão abertas. E notem o tanto de aplicação que tinha aberta e mesmo assim o aparelho estava rodando liso. Então vejam que eu estava com bastante coisa aberta aqui, rodando em plano de fundo. E mesmo assim o aparelho estava respondendo muito bem, o que é uma surpresa bastante agradável. Já que notamos que esse aparelho tem um desempenho bastante impressionante para a quantidade de aplicações que estava rodando. Percebam que ele está rodando o teste aqui a 60 quadros, vai ter uma queda agora, que todos os aparelhos costumam ter uma queda nessa parte do teste, do quadrante. Mas vejam que ele está rodando muito bem. E a GPU gráfica dele, como eu disse para vocês, eu não a conhecia, mas parece ter um desempenho muito bom, essa Broadcom Video Core 4. Vamos ver qual é o resultado do teste, qual vai ser a pontuação dele. Então está aqui 3.838 pontos, um ótimo valor. Para a gente ter uma comparação, fazer uma comparação aqui, o Galaxy Tab 10.1 fez 2.394 pontos, o Zoom 2 fez 2.304 pontos e o Galaxy Tab 7.7 fez 3.879 pontos. Então percebam que foi um resultado muito bom. Ele tem um desempenho gráfico aí acima de alguns tablets de geração passada. Claro que ele vai estar abaixo do Galaxy Note 2, do S3 e do S4, que usam CPUs quad-core, mas ele tem um desempenho muito bom e confirma que 90-95% dos jogos lançados na Google Play serão executados sem o menor problema no Galaxy Grand Duos. Tá aí a pontuação no Antutu, 6.379 pontos, 924 CPU, 3.857 de GPU, 709 de RAM e 889 de I/O. Um ótimo resultado também. Para ter uma ideia, o tablet Zoom 2 fez 6.188 pontos e o Galaxy Note 1 fez 7.994 pontos. Algo que eu não consegui colocar no vídeo, porque eu não tive muito tempo para fazer os testes, foi a análise da câmera, mas ela tem 8 megapixels, tem uma qualidade muito boa. A qualidade é um pouquinho pior que o Galaxy S3, mesmo assim ela é muito boa. E ela tem uma câmera frontal de 1.9 megapixels. A câmera traseira filma inclusive em Full HD. E é isso aí, pessoal. O Galaxy Grand Duos, ele inicialmente foi lançado por R$ 1.500, mas hoje você consegue encontrar ele aí na faixa de R$ 1.000, até mesmo por R$ 900 em promoções você consegue encontrar. É um aparelho que eu gostei muito, achei muito bacana, tem uma resposta muito boa e é o aparelho indicado para quem está atrás de um aparelho com uma tela com uma capacidade bastante generosa, que não abre mão de desempenho e que também não quer gastar mais que R$ 1.000 ou quer gastar aí R$ 2.000 no aparelho top de linha. E é isso aí, pessoal. Espero que tenham gostado do vídeo. Não deixe de favoritar, não deixe de se inscrever no canal. Um abraço a todos e até a próxima.